Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui deste novo quadro Florescer Consciente, onde nós celebramos vozes do feminino. Esse espaço ele nasce de uma necessidade urgente, que, claro, vai celebrar o feminino em toda a sua plenitude, mas ao mesmo tempo temos também aí como objetivo desafiar e desconstruir as estruturas invisíveis da misoginia que ainda permeiam a nossa sociedade. Aqui nós nos propomos a uma jornada de autodescoberta, de reflexão e, acima de tudo, de mudança consciente. E para isso eu convido, de tempos em tempos, uma pessoa, uma mulher especial e que se coloca no mundo dessa forma, né? De tentar construir através dos olhos da mulher, de um feminino pulsante, né? Tentar construir uma vida melhor, uma vida mais bela, um movimento de vida que seja mais coerente para todas nós. Então, esse é um momento também de muita inspiração. E para isso, hoje eu quero apresentar para vocês a Nádia Souza, também conhecida como Chetana, e a gente vai explicar, né, o porquê que tem esse nome aí tão diferente nessa jornada. A Nádia é terapeuta integrativa, macumbeira e olha só, defensora do amor em ação. Quero apresentar essa pessoa, essa mulher maravilhosa que eu tenho a honra de chamar de amiga, apesar do tempo ter separado um tanto aí a nossa convivência. E sempre que tem, a Nádia tem uma singularidade, que foi ter criado a filha, Naomi, uma mulher linda hoje, recém completou 30 anos, e passou uma grande jornada aí da criação da Naomi, criando a Naomi sozinha, né, solteira, né? E a gente sabe dos desafios dessa maternidade solo. Muitas vezes eu fui procurar a Nádia para conversar com ela sobre a jornada dela, especialmente quando a minha filha começou ali a adolescência. E trocar essas figurinhas entre mulheres, entender a jornada de cada uma é algo extremamente inspirador e que nos traz aí uma nova forma de ser e de olhar para o mundo também. Então, peço que recebam com todo carinho a Nádia Souza. Muito bem, seja muito bem-vinda, Nádia. É um prazer ter você aqui e celebrar o feminino em você. Obrigada, é um prazer estar aqui com você também, é, né, celebrando esse feminino, essa conversa, essa troca. É isso. Mais uma, né? Mais uma. Nádia, eu queria muito que você começasse contando um pouco da tua jornada, da tua história, né. Uhum. A gente se conheceu num terreiro de Umbanda, né, há muitos anos atrás. Minha filha era neném, sua filha era adolescente, né. Então e de lá para cá foi uma grande trajetória, né. Queria que você contasse um pouco, assim, sobre a tua história. Quem que é a Nádia, assim, o que que você viveu até aqui? Olha, é engraçado, né? Porque só a pergunta a gente já te remete para um lugar bem é, especial, na verdade, né? Que é a tua história, a tua jornada. É, Você me sinaliza do tempo, tá? Porque eu acabo Tudo bem, vamos estendendo, embora. né, a fala. Então, eu sou hoje uma mulher, mãe, esposa de 47 anos. A minha jornada é uma jornada delicada, assim, uma jornada difícil, porém muito prazerosa, né? Porque eu acho que chegar hoje na idade que eu tô, com a cabeça, né, com os propósitos assim que eu fui encontrando nesse caminho, é muito gratificante assim. Eu fui mãe solo aos 17 anos, foi um desafio muito grande assim na minha vida, porque os meus pais tinham se separado e eu tinha vindo dessa separação assim de uma violência doméstica bem significativa, onde eu digo que foi o meu primeiro grito de liberdade, foi ali aos 16 anos nessa separação, porque eu me meti
nesse meio dessa briga e levei a maior surra que eu podia levar na vida, assim, né? De uma pessoa que naquele momento me trazia muito sofrimento, me trazia muita dor, né? E é a figura masculina da minha vida, que era o meu pai. Hoje ele já, né, desencarnou muito cedo, inclusive. A gente conseguiu resgatar e transformar tudo isso depois de tanto tempo, mas ali foi um momento muito difícil, foi o meu primeiro grito de liberdade e de olhar já para esse lugar da mulher, da violência, né? Então, a partir dali até hoje, esse é um tema da minha vida, né? Eu continuo lutando contra essa violência, contra essa opressão de fala, de pensamento, de atitude, né, do masculino com o feminino, é, e, e assim, eu me deparo o tempo todo com isso, né, em todos os lugares, em todas as pautas. E, e um ano depois, então eu fiquei nesse período aí muito machucada internamente, dolorida, e eu engravidei de uma menina. Olha só, engravidei de uma menina. Foi outra jornada assim bem difícil, né? Pela separação dos meus pais, por eu ser uma criança e, e tive que lidar também com esse desafio junto com a minha mãe, porque ela estava machucada, ela estava, né, sozinha, é, ali com muita culpa também, com um desafio grande com os filhos, né, 4 filhos, 2 mais jovens, que era eu e meu irmão mais novo, e, né, tudo aquilo que uma separação junto com esse tema traz, né? Então, eu estava na casa da minha avó materna e eu engravidei, assim, rápido, de uma única relação, e isso transformou toda a minha vida, né? Como você falou, quando a gente se conheceu, minha filha era adolescente e, e hoje ela está com 30 anos, né? Então, são Uau. 30 anos dessa jornada, dessa transformação dessa menina para a mulher que eu me tornei, né? Com todas as lutas que eu carrego nas costas, a partir da minha luta pessoal, né? Então, eu já era, né? Assim, pelo meu núcleo familiar, eu já era um bandista, já tinha esse núcleo na minha família desde pequena, e a partir desse momento da minha gravidez, eu retomei esse olhar, porque quando você é adolescente, você se dispersa, você faz várias coisas, né? Você não quer se definir num único lugar. Então, mas eu já tinha essa trajetória no meu caminho e a partir da minha gravidez eu retomei esse lugar. Eu sempre falo que foi a minha filha que me trouxe de volta para a Umbanda, porque foi com ela na barriga, ela que me levou para esse lugar, né? Tamanho o meu sofrimento, a tristeza, o desespero de uma mãe solo, né? Com tudo aquilo, tendo que lidar com tudo aquilo. Então, a Umbanda, a partir dali, né, já começou a transformar a nossa vida, né? A vida das duas Uhum. nesse momento. Então, é, é muita coisa, né? Muita coisa. Você falando, eu acabei de lembrar que fui eu que peguei teu buquê no dia que você casou no terreiro. Você Então, tem lembra? essa. Não lembrava, Fui não eu que peguei. lembrava. Ah, que lindo! Nossa, ele era um buquê lindo, hein? De ervas. Lindo. Buquê de ervas, de Um buquê de Iemanjá, coisa ervas, de linda. Iemanjá, lindo. Que é essa jornada, né? Eu tive muita dificuldade, assim, para me entregar depois disso, né? Hum, Porque era praticamente uma primeira entrega e depois dessa entrega com tudo, né? Eu conto hoje para minha filha e para as amigas dela, né? Porque ela tem muitas amigas e assim sempre essas amigas estão em casa, estão junto com a gente e sempre foi assim, né? Acho que você sabe bem como é isso. sei, sei. E daí eu falo muito sobre isso, assim, o quanto eu sofri de preconceito por ser, até tive um encontro recentemente com amigas de 30 anos mesmo, quase 40,
desse período que acompanharam a minha gravidez, assim, e eu fui a primeira da turma, né? Depois disso tiveram várias outras, assim, que não sofreram tanto quanto eu sofri. Eu sofri muito preconceito, eu sofri muito, assim, das mães não deixarem as filhas serem minhas amigas ou ficarem comigo porque eu tinha engravidado, mãe Uhum. solteira. Isso vinha de outras mulheres, né? O que é muito dolorido e triste. E eu passei muito por isso, e daí passei também pela fase, né, assim, dos meninos da minha idade, ou eles queriam, né, ficar comigo para transar, porque era fácil, já era mãe, né, Uhum. mas ninguém queria namorar, ninguém queria assumir um compromisso, assim, então eu tive muita dificuldade para me relacionar, e depois passei por um outro lugar de ter muita dificuldade de colocar literalmente um homem estranho dentro de casa por ter uma filha mulher, E né. adolescente na É, época, né, Nádia? exato. Então isso pesa muito pra gente, né, eu acho que até hoje, e eu tive muito essa dificuldade, eu falava: "Gente, eu não me sinto segura", né, também assumi aquela responsabilidade como minha quando ela foi deixada só para mim, eu falei: Uhum. "Ok", né, uma responsabilidade minha, então, eu passei por várias coisas, assim, de, eh brigar, xingar no ônibus, porque um idoso que tinha idade para ser avô da minha filha, tipo, sabe, agredindo visualmente, assim, né, olhando com aquele olhar de vou te devorar, e sempre fui eu essa pessoa que lutei, defendi ela sozinha, né. Então, eu tive muita dificuldade para encaixar e colocar alguém na minha vida. Demorei também para me colocar disponível para isso. Então eu casei, eu acredito que com 33 anos, e encontrei o meu companheiro no terreiro, casamos lá, Uhum. né, que você estava presente, e foi um encontro muito lindo, agora faz 13 anos que a gente está juntos, muito companheiros, assim, e foi muito acertado esse momento da minha vida também, de permitir que essa pessoa entrasse numa fase onde eu já estava, né, estabilizada emocionalmente, estabilizada financeiramente, a minha filha já estava com quase a idade que eu me tornei mãe, né, ela ia Uhum. fazer 17 anos, logo completou 18, entrou na faculdade, eu falei: "Então, ok, agora eu posso, ficar mais comigo, assim". Deixa eu ver se eu consigo ir colocando. Caímos, mas já voltamos. Tá. Coisas de rede, coisas de Isso, internet, acontece. né. Pronto. Onde eu estava mesmo? E Naomi era uma adolescente quando você casou, então você, né, estava se sentindo Isso, um pouco mais tranquila para poder voltar a tomar conta da sua vida, né, além da vidinha dela também. isso, isso. Eu já estava, assim, preparada. Agora era como se eu já tivesse, não cumprido a missão inteira, mas uma parte da missão ela estava ok. Ela estava entrando na faculdade, né, ela estava escolhendo o próprio caminho, então eu Uhum. me senti mais confortável, assim, para relaxar e falar: "Agora eu posso viver só para mim", né. Uhum. Não deixo de lado essa responsabilidade, né, essa missão que é a maternidade, eu encaro a maternidade como uma grande missão, uma das Uhum. mais difíceis da vida, Uhum. é você exercer essa, né, essa missão de ser mãe e conduzir, né, um outro ser aqui na Terra. Mas eu me senti mais tranquila, assim, sabe? Agora ela já está grande, agora ela sabe se defender, agora, né, ela já tem uma boa visão do mundo, então eu posso relaxar. Uhum. Foi assim, e daí assim né, me entreguei para esse relacionamento, para esse casamento primeiro, eu imagino que seja o único. Uhum, uhum, uhum. Vocês fecharam uma parceria muito legal, né, você e seu marido, A gente sim, a gente é né. bem companheiro, assim, é bem, a gente tem muita troca, né, e acho que, a espiritualidade ele é
o divisor de águas, assim, nessa relação, né? A gente ter se encontrado pela espiritualidade e a gente trilhar esse caminho juntos, assim, eu acho que esse é o sucesso da nossa parceria, assim, né? Muito legal. Não tem perfeição, temos perfis diferentes que se complementam, Uhum. mas o ponto central da nossa relação é conduzido pela espiritualidade. Então, isso faz com que tudo ache uma solução, sabe? Tudo fique mais fácil, na verdade. Acho que é isso. Muito bom. Nádia, a gente, Oi. né? Eu tenho uma filha adolescente, hoje é adolescente. Você conheceu, ela era um bebezão, né? Aham. E quando ela Bebê. entrou na adolescência, eu fui te procurar, né? Uhum, E eu queria muito trazer esse assunto à tona, porque eu fui te procurar por um motivo. Primeiro, pela tua maternagem, que eu assisti de perto durante muitos anos. E segundo, entendendo que a tua maternagem solo durante toda uma temporada tinha muito a ver com aquilo que eu exercia, já que o pai da Nanda já tinha falecido, né? Já tinha desencarnado, e muitas vezes me vi sozinha, e olha que interessante, sem apoio de outras mulheres, porque aquele momento que eu te procurei, eu já tinha procurado outras mulheres da família, e as pessoas uhum. tinham me dado uma negativa na ajuda, tá? E eu queria muito, né, Compreendo. primeiro, eu queria muito, assim, num primeiro momento, te agradecer por esse movimento, por aquele acolhimento todo que você me trouxe, por dividir as tuas dificuldades comigo, que foi muito importante para que eu pudesse encontrar qual é o centro. Queria muito falar sobre a importância da gente poder se apoiar nesses momentos, né? E queria, claro, saber de experiências tuas, da época lá da maternagem solo, se dentro dos ambientes espirituais que você passou ou conviveu, você sentiu essa falta de estrutura, falta de apoio e até mesmo preconceito por levar uma maternagem solo. Você pode falar um pouquinho? Uhum. Posso, aham. Eu, assim, até agradecer, imagina, eu que agradeço a troca, a confiança, né? Porque eu acho que quando a gente busca alguém para falar de algo tão pessoal, tão íntimo, tão dolorido também, né? É um lugar de muita confiança, assim, né? Então eu me sinto muito grata, muito honrada, assim, por você ter me procurado nesse momento. Como eu disse, assim, eu vejo isso, né? Que não é nem um pouco fácil para sempre, assim, porque mesmo que hoje eu tenha um companheiro, né? Ele é muito presente, ele é muito parceiro, mas ele não é o pai da minha filha, né? E nunca será. E eu acho que é importante isso também, assim, da substituição, né? Que a gente vê tanto essa questão e eu tenho, é engraçado porque é um tema que eu conversei com o pai da minha filha semana passada sobre Olha esse só. tema. A gente é muito amigos, assim, ele é muito amigo do meu marido, é, a gente tem uma relação muito boa, eles ainda têm um desafio, ela e ele, enquanto pai e filha, mas o Uhum. resto tá tudo ok, né? Aí é a história deles, que eles ainda têm as suas curas para fazerem, assim, mais ela, né, com ele do que ele com ela. E a gente estava falando muito sobre isso, assim, né? Eu acompanhei também, né, o desencarne do pai da Nanda, né? Sim. Acompanhei você com ela e com ele, né? Enquanto ela era pequenininha. E eu acho que é muito difícil, assim, mesmo que eu esteja com um companheiro há 13 anos, claro, né? É o meu suporte ali, que troca comigo, é, que me ouve, né? Relacionado às questões com a maternidade, mas é muito diferente você conversar com uma mulher, com uma amiga, com uma mãe, sabe? Né? É muito diferente. Então, eu acho que eu sempre senti muita falta, né? Eu sempre fui muito, tive muitas amigas, assim. Num primeiro momento, eu tive muito preconceito. Eu até falei para a mãe das minhas amigas, eu falei, poxa, eu me tornei. Teve uma das minhas amigas que ela falou assim: Ah, a Nádia largou a gente e ficou só com a mãe dela tem 72 anos e a minha amiga, né? E nesse Uhum. encontro que a gente fez aí de quase 40 anos, estavam todas, as mães e as filhas.
E eu agradeci elas também, exatamente assim, por elas não terem feito esse papel do preconceito, por elas terem permitido que as filhas delas fossem minhas amigas, mesmo eu sendo mãe solteira, né? Olha o peso disso. Total. E daí eu vejo assim, na espiritualidade eu nunca senti essa. Eu acho, inclusive, que falando, né, de filha de Iemanjá para filha de Iemanjá, eu acho que esse lugar das mães nos centros, ele é único, porque quando você é mãe, mulher, mãe de santo, é, dirigente, líder, cara, ainda assim é mais pesado, né, a responsabilidade e mas eu sempre senti assim um acolhimento, né? Eu tenho muitas amigas dessa época que me viram com a Naomi sozinha, adolescente. Também acredito que esse papel da espiritualidade na minha vida, na vida da minha filha, nesse processo dela da adolescência, foi fundamental para que ela não se perdesse dela mesma. Perfeito. Eu acho A que gente assim falou sobre isso, né? Quando a gente a estava conversando, a espiritualidade, gente falou sobre isso. exato, a espiritualidade nesse lugar é um super apoio, Uhum. não só para a gente enquanto mãe, né, mas para as nossas filhas, assim, né, porque é uma coisa super importante que eu trago, assim, independente da religião, que é a gente siga, né, mas na nossa, a gente tem para quem não tem pai, ou para quem não tem mãe, ou que já desencarnou, ou que não convive, ou que escolheu não conviver, porque também isso também é possível, né, você lá sempre vai ter um pai e uma mãe, né? Ah, E eu sempre falo isso para as pessoas: ah, mas por que que eu vou descobrir filho de quem eu sou? Olha, porque você nunca mais vai ficar sozinho. Você, independente de você ter o teu pai ou a tua mãe encarnado na Terra, você tem um pai e uma mãe espiritual. E isso vai te suprir para todo o teu sempre, enquanto você estiver aqui, enquanto você não estiver mais na Terra, né? Então, acho que isso ajuda muito, mas eu acho que a troca da conversa entre nós mulheres, conversas sinceras, acolhedoras, né? Eu acho que isso nos fortalece, porque ninguém está longe de passar por isso, né? Não é porque hoje minha filha tem 30 anos que de repente eu não vou precisar recorrer a uma amiga, né? E compartilhar coisas que de repente não estão tão positivas ali naquele momento, estão em desequilíbrio, uma relação, né? Como eu encontrei uma amiga esses dias que tem uma filha com né, um processo também de mãe solo, e ela é muito mais velha, a filha veio morar com ela, com a neta, e ela falou: eu tive uma briga horrorosa com a minha filha, achei que a gente nunca mais ia se falar, uma coisa muito difícil, muito sofrida, e a gente tem que ter umas às outras para poder falar sobre isso, né? Para poder falar os nossos assuntos femininos, de mulheres, que é só uma outra mulher que vai te entender, que é só uma outra mãe que vai te entender, né? Eu tive uma questão polêmica, inclusive com as doulas, hum, bem polêmica, porque eu trouxe esse lugar de reflexão, assim, né? Porque eu acho que sempre a gente pode refletir sobre os temas. E uhum. eu trouxe essa reflexão, eu falei, como uma menina doula, sem ter passado pela maternidade, vai ajudar uma outra mulher a parir? Isso nunca entrou para mim, assim, sabe? E Uhum. não é como preconceito, e tudo bem, a gente pode abrir, ampliar essa discussão, mas eu acho que tinha que ter essa reflexão. Como que você vai, como a terapia, como você vai trabalhar com alguém se você não se trabalha, né? E na maternidade é a mesma coisa, uma dor de parto, uma cólica, a solidão, a tristeza, é o peito que racha, é o corpo que muda completamente, é os teus hormônios que enlouquecem, né? É a tua solidão, porque é um mundo muito solitário, ao mesmo tempo, o mundo externo exige que é tudo lindo e maravilhoso, e não necessariamente é assim. E
como que você vai dividir isso com uma outra pessoa só pela teoria, sem você ter vivenciado aquilo? Uhum, E isso não me entrava muito, assim, sabe? uhum. Então eu tive discussões polêmicas sobre esse tema. E eu acho que é tão É, importante, né, Nádia, olhar para esses assuntos, não para dizer o que que é o certo e errado, mas para a gente poder uhum, refletir mesmo, né? Porque tem uhum, muito esse lance da maternidade ser muito romantizada, e na prática a uhum, gente vê outra coisa, o parto ser muito romantizado, e na prática ser outra coisa, e vou até estender, né? exato. A questão terapêutica, do ser terapeuta, ser muito romantizado, e na prática a gente vê que é muito diferente. Exato, exato. Então, quando você falou, né, do amor em ação, o amor em ação ele está exatamente nesse lugar, né? Porque a teoria e a ação, elas andam juntas, elas jamais se separam, entende? Porque você precisa da teoria, você precisa do conhecimento, mas se você não colocar isso em prática de alguma forma, né? E primeiro de tudo, sempre em você, com você, Uhum, ele uhum, não vai sair para fora de uma forma equilibrada, uhum, né? O amor em ação, ele está nesse lugar, né? Então, eu sempre falo assim, com as terapias que eu trabalho, né? Com todo. O meu trabalho primeiro começou comigo. O uhum. mais difícil, o mais dolorido, né? Lá com 18 anos, quando eu falei, meu Deus, eu não dou conta de lidar com tudo isso, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu fui sozinha buscar ajuda na época, numa época ainda que todo mundo via a terapia como era coisa só para louco, que é louco que faz terapia, que terapia o quê? Nem tinha essa diferenciação entre terapeuta, psicólogo, psiquiatra, era tudo no mesmo No balaio, né? balaio. Então, eu fui experienciar todas as coisas que eu divido, né, com as outras pessoas, com o outro, ele foi vivenciado por mim, assim, para poder falar com propriedade daquilo, né, não superficialmente, como a gente tem visto, né, tanto hoje em dia. Então, eu acho que a maternidade também é nesse lugar. Você não tem como você falar, assim como o homem não tem como ele falar da maternidade, porque ele não passa por isso, ele não tem útero, ele não amamenta, ele não tem cólica menstrual, ele não fica, sabe, com TPM 15 dias antes, né? Seus hormônios já começam a enlouquecer, teu corpo já muda, a cabeça muda, você tem atitudes que muitas vezes você fala, nossa, por que eu tô fazendo isso? E você lembra, nossa, tô no meu ciclo, né? Então, é, toda a nossa vida ela é permeada por essa ação, Uhum, né? uhum. E isso se reflete fora. Então, a maternidade também. Como eu vou ajudar uma mulher que está ali enlouquecida num parto normal, virando uma leoa, botando tudo que ela tem de mais primitivo para fora, se eu não vivenciei isso, né? Então, eu acho que vale reflexão, não é certo e errado, eu concordo plenamente com você, mas eu acho que a gente precisa refletir, né? Precisa muito refletir sobre isso. Então, e isso se estende a todas as outras coisas, né? Relacionado ao comportamento, à conversa. É muito difícil você ter uma relação maravilhosa com a tua filha. Aí você chega na adolescência, isso muda, né? A pessoa não quer mais nem saber de você, tudo que você fala é errado, não presta. Sim. Você é super julgada, daí você fala, meu Deus, onde eu errei? O que que eu fiz? Né? Aham. O que que eu estou fazendo de errado? Você começa a se questionar sobre várias coisas, inclusive sobre você. E é por isso que é tão importante a gente ter essa troca com uma outra mulher, né? Porque também, assim, o olhar do outro, você se permitir sobre esse olhar do outro, né? Às vezes o outro olha e você está fazendo um carnaval e nem é tudo aquilo, ou às vezes a pessoa traz um olhar para você e fala, olha, aprofunda aqui, que você está olhando muito superficial e de repente aqui pode vir um problema, né? Eu sou suspeita, você sabe disso, né? Eu amo pessoas, eu gosto de gente, eu gosto muito de gente. Eu gosto muito, a minha especialidade é comportamento, eu gosto de olhar para as pessoas, de ver essa diferença nas pessoas, né? Então, para mim, trocar é incrível. Não sei viver Inclusive, sem trocar.
essa coisa aí de amor em ação tem muito a ver com essa coisa de amor por gente, né? Fala, explica Muito. pra gente o que que é de fato ser aí, né, ter essa perspectiva de ser uma ativista do amor em ação. O que que significa isso em termos práticos, Nádia? Então, esse termos práticos, a gente está vivendo um mundo assim, né, que a tecnologia ela veio para ajudar, muito legal, muito importante, mas ela também afastou muitas pessoas, né? E ela abriu uma porta da superficialidade, né? Que, assim, é o que eu falo, eu ainda mantenho isso, né? Às vezes eu ligo mesmo que o áudio, igual tem gente que fala, eu detesto áudio no WhatsApp, eu falo, eu adoro, pelo menos eu estou ouvindo a voz da pessoa, eu não estou falando com uma máquina, Hum. né? E então ela veio trazendo um pouco dessa superficialidade das pessoas, assim, em mascarar muito mais as coisas, né? Porque por ter essa intensidade, né? Você vê, sendo mãe nova, não tem como você não se tornar uma pessoa intensa, né? Não tem como. Você vive tudo muito cedo, tudo muito rápido, você, né? Eu cresci junto com a minha filha, eu me tornei mãe da noite para o dia e fui obrigada, peraí, né? Eu lembro, assim, na sala, quando a enfermeira me trouxe a minha filha no colo, assim, falou, ó, sua filha, eu, ok, faço o que agora? Dá de mamar. Eu, como? Né? Ah, bota o peito na boca dela, dá de mamar. E nem isso eu sabia fazer, porque eu não tinha me preparado, né? Uhum. E a gente teve um outro problema no meio do caminho. Eu tive pré-eclâmpsia, então a minha filha Nossa, nasceu de 8 meses, né? Nádia. Fui para uma consulta de pré-natal e ela querendo chegar já, e eu fui direto para o hospital e não tive nem tempo, tudo no susto, assim. Então, não tem como você não se tornar uma pessoa intensa, né? Então, para mim, esse lugar, assim, eu acho que o avanço da vida, da tecnologia, acabou trazendo da superficialidade, de afastar, de você conseguir mascarar, às vezes, né? As coisas, o jeito, o sentimento, a fala, ela deixou a gente um pouco robô. Então, você não, você fala, você escreve, mas você não faz aquilo que você fala e você escreve, né? Então, eu acho que a gente está vivendo muito isso, assim, há muito tempo já, onde as pessoas falam que amam, mas você não vê isso Na prática, né, Nádia? na prática, no dia a dia, você vê, É. você ouve as pessoas falando, nós somos amigos, mas onde está essa amizade que as pessoas não se encontram? É uma amizade de rede social, é uma amizade de curtida no Instagram, sabe? E fica por isso. Então, eu sou essa pessoa que eu sou do contra, eu vou remando contra a maré. Eu acho que a gente precisa se encontrar, eu acho que a gente precisa se falar, se ver, olhar nos olhos, sabe? Mesmo assim, a gente tem esse contato de vídeo, a gente está se vendo, então isso te Sim. aproxima. Você está ouvindo um áudio, está ouvindo a voz daquela pessoa, você consegue identificar se ela está triste, se ela não está bem, né? Se ela está agitada, se ela está chorosa, né? Através daquele áudio. É, eu sinto falta do abraço, eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar, né? Eu tenho esse jeito. Então, eu sou uma defensora disso ainda, sabe? Então, não basta as pessoas falarem, as pessoas dizerem, escreverem, não, elas têm que agir. E é a ação que faz as coisas acontecerem, é a ação que move o mundo. Ah, eu adoro ajudar, né? A gente tem uma questão muito de voluntariado, assim, onde todo mundo acha lindo o voluntariado, todo mundo acha lindo ajudar outra pessoa, mas é aquela coisa distante. As pessoas têm esse medo de colocar a mão na massa, de ir na comunidade, de interagir com um mundo diferente do teu. E eu não sou essa pessoa, e eu convido a todo mundo a vivenciar isso, ao menos, né? Para você poder dizer eu gosto ou não gosto, eu me fez bem, não me fez bem, é, né? Eu tenho amigos, assim, por exemplo, que dizem, o meu próprio marido, ele fala, eu não gosto de multidão, eu já falo, eu adoro multidão, eu gosto muito, eu gosto de ver um monte de gente. Ele fala, eu não, Deus o livre, me dá pavor. Eu falo, ok, cada um de um jeito, né?
Mas, mas eu acho que a gente não pode perder isso, sabe? É como você vai limpar uma casa. Ah, minha casa tá limpa, eu limpo por cima, superficialmente. Quando você vai tirar o tapete, tá cheio de poeira. Então, vamos pegar o tapete na ação, tirar o tapete do lugar, né? Abanar, chacoalhar para sair toda aquela sujeira, limpar embaixo, e de repente nessa pegada eu percebo que naquele lugar que estava aquele tapete, ele já não cabe mais, eu vou botar ele em outro lugar, Uhum. né? Então o amor em ação ele está aí, é de fato você agir, né? Mais do que falar, porque eu não presto atenção no que as pessoas falam, né? Porque eu acho que a fala ela é importante, ela se torna um mantra, né, na sua repetição, tanto para o positivo quanto para o negativo, mas você realmente vai conhecer alguém através das suas obras, né, do que ela faz. Então, eu acho que é muito mais fácil. Como a gente, né? Como é que a gente tem esse laço? A gente tem esse laço porque a gente se conheceu aqui na rede, porque a gente se falou, porque a gente viu um dia no terreiro. Não, a gente tem um laço porque realmente a gente teve ações importantes em momentos importantes, uma na vida da outra, Perfeito. né? Essa E coisa é do isso amor que em fica, ação vai né? além, né, Nádia? Essa coisa Vai, do... então, eu quero que você conte pra gente, menina. Conta pra gente, porque uma das coisas que a gente conversou também, né, que teve muito sentido, muito significado, não só na vida da Naomi, na vida de vocês todos, foi colocar uma rede de voluntariado aí nesse processo do amor em ação, né, Nádia? E que você traz hoje sim. muito forte, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho esse lugar, né, muito próximo assim com as mães e com as mulheres. Então, em 2010, 2010, eu conheci um grupo aqui em Curitiba, onde eu fui fazer yoga e eu comecei umas práticas diferenciadas assim na minha vida, com mantras, né, com guru, esse lugar que eu tinha uma afinidade, mas eu não tinha colocado isso em prática, né? Uhum. Então, em 2010 ali eu coloquei isso em prática, de começar a fazer yoga, de começar a frequentar um templo, né, que tinha uma ligação com um guru indiano, que era o Sai Baba, aqui em Curitiba. E a partir disso, eu me conectei com uma outra guru indiana, que é a Ama, que é a guru dos abraços, né? Ela é conhecida como guru dos abraços, como santa dos abraços, e, e na verdade é muito maior que isso, né? Então, a gente aqui, eu sempre falo que a gente aqui no Ocidente, né, a gente não tem essa conotação de guru, de mestre, Uhum. né? É difícil até para a gente explicar isso para as pessoas. Então, a gente explica como se fosse um santo encarnado mesmo, né? Uhum. Para, né? Aqui, talvez o que a gente tenha mais próximo do que é parecido com o movimento da AMA, assim, seja o Chico Xavier mesmo, Uhum. né? Um líder espiritual, E né? um líder espiritual. E ela hoje, né? Primeiro, assim, já vem essa revolução também por ser mulher, né? Eu ia tocar nesse assunto. Num país tão machista, assim, num Exato. país tão, né, onde a mulher tem um papel tão diferente, assim, Uhum. né, um lugar culturalmente, assim, muito diferente do nosso aqui, né, das nossas lutas, e então já começa por aí. Aí eu me conectei com a AMA, com essa guru, num primeiro momento, através da minha guru umbandista, que é Iemanjá. Então, Uhum. foi assim que eu me conectei com a AMA, né? Eu vi um vídeo da AMA fazendo uma reverência ao mar com uma rosa branca e eu falei, nossa, é muito similar, né? Muito parecido. Identifiquei. E eu falei, nossa, Iemanjá encarnada na Índia? Opa, quero ver, quero Aham, ir lá. aham. Foi mais ou menos isso, assim, né? Me emocionei muito, me conectei, assim, de cara com ela, né?
e me programei para ir lá, o que também casou junto com o meu casamento, porque eu já estava com essa preparação, já tinha preparado o meu passaporte, a Índia já estava no meu roteiro, já estava num lugar assim de preparo dessa viagem, e o meu marido chegou e embarcou nesse lugar e topou essa loucura comigo. Então, num determinado momento, eu fiz uma transição de carreira, né? Uhum. Assim, até muitos dos meus amigos não sabem, mas a minha primeira formação é de secretariado executivo. Uhum. Então, eu passei muito tempo, né, numa dupla jornada entre o secretariado executivo e a terapia, as terapias alternativas e complementares em saúde, né, as famosas PICs hoje, e Uhum. que na verdade não se separam, né, porque o secretariado, você vai ver, né, você acaba gestando, gerindo e terapeutizando ali os seus Sim. diretores durante muito tempo, né? Então já era um lugar conhecido. E, e ele topou essa jornada, essa parceria. Minha filha viveu isso comigo sempre, tudo, né? Em todos os lugares, dividiu todo o conhecimento que eu busquei, ela buscou junto. E a gente chegou até a AMA, que na verdade é hoje uma das maiores líderes humanitárias, né, da atualidade, reconhecida pela ONU como é, o líder espiritual que consegue ajudar em larga escala grandes catástrofes mais rápido. Uhum. Então, tem esse lugar, né, de divisão e também complemento entre um líder humanitário e um líder espiritual, né? Ama também prega o amor em ação, ela traz para a gente que a sua religião é o amor, então ela Sim. não faz essa conotação, né? Até porque entende que nós não nascemos na Índia, então nós não temos como ser hinduísta, né? Uhum. Não nascemos lá, e que você não abandone a sua própria religião, né? Uhum. Porque é esse outro lugar mesmo de amor, né? De uma religião de amor, onde agrega tudo, todos, e todos são pertencentes a esse lugar. E eu acho que isso casou com as coisas que eu já acredito, que eu já faço, que eu já busco, né? E que não tem essa separação, assim. A minha mãe de santo super acolhe, super conhece, também adora a Índia, A Lucília né? ela fez um documentário, você ficou sabendo? Ela fez parte de um Ela fez documentário exato, com ela Pedro fez uma, Kupfer, na uhum, ela fez uma, Planeta Yoga. isso, ela fez como chama? Ela Uma fez a direção. exposição de Ah, fotos da é? Índia. Tem Uau! tem como se fosse um calendário, um livrinho das fotos que ela fez na Índia, dessa exposição que ela fez aqui em Curitiba, muito lindo, assim. Então, eu falei agora, né? A gente estava numa turnê nos Estados Unidos com a AMA, com pessoas do mundo inteiro. As pessoas perguntam: como você chegou até a AMA? E eu sempre falo: quem me trouxe para a AMA foi Iemanjá. Então, quando encontrei a AMA pela primeira vez, eu entreguei uma imagem, né? Como uma criança ignorante Sim. e, né, e pura. Entreguei uma imagem de Iemanjá para um guru, né? Fiz isso. Fui para a Índia, levei uma imagem de Iemanjá para ela, né? Lindamente me acolheu e, né, saudou, mostrando o respeito que ela tinha pela minha crença. E eu acho que isso selou essa, essa parceria também, né, de amor, de filha de outra mãe, e que, na verdade, está tudo no mesmo lugar, né? Que é esse tema que a gente tenta estar falando. Muito lindo. Nádia, tem muito do feminino em toda a tua história, né? Desde Tem, ser mãe mais cedo, tentar, aliás, antes disso, né? Tentar proteger a mãe de uma agressão, ser mãe mais cedo, sim. né? Ser mãe jovem, ser filha de Iemanjá, a tua filha te levou de volta para o terreiro, lá você é filha de Iemanjá, e Iemanjá te trouxe a Ama, uma guru, mulher, que é super difícil. Eu acho que eu Uhum. conheço só a Ama
e Sarada Devi, acho que as únicas duas gurus mulheres que eu, pelo menos, que eu conheço na minha ignorância. Sim, eu E também. se alguém souber de outras mulheres guru, né, avisa a gente aqui, atualiza a É, gente. E aí, muitas mulheres cercando o teu feminino e você que exerce essa coisa do acolhimento, do trabalho terapêutico também, que é muito do feminino. O que que é ser mulher para você, Nádia? olha, o que é ser mulher para mim é muito uma reflexão assim que eu fiz numa das minhas viagens para a Índia, né? A partir desse momento que eu me conectei com a AMA entre 2012 e 2013, eu vou todos os anos para a Índia e, e é o meu lugar, assim, eu me sinto em casa, eu me sinto feliz. Todo mundo me pergunta sobre esse lugar, inclusive, mas lá a mulher não pode isso, não pode aquilo. E a semana passada falei novamente sobre isso, né? Eu não me sinto em nenhum momento desconfortável lá, sendo mulher, sabe? Me colocando no lugar daquelas mulheres, sabe? Agindo como aquelas mulheres. Eu não tenho problema nenhum com isso, pelo contrário, eu me sinto muito honrada, sabe? E, e esperar, talvez, assim, como agora, né, que eu acabei falando para você que está vindo um tsunami para cá, em esperar o meu marido se comunicar com ele porque é homem e eu ter, né, não, por exemplo, não tocar os pés desse homem, né, que é um renunciante. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não me sinto menos mulher, mais fraca, mais frágil. Pelo contrário, eu me sinto mais forte, sabe? Eu me sinto muito mais fortalecida, eu me sinto muito mais mulher mesmo, é, me colocando no lugar de mulher, que é o quê? Como é que eu vou definir o que eu sou como mulher? Eu sou água e ar, é isso, né? Eu sou sutil, profunda, intensa quando precisa, mais branda quando precisa, né? Viro um tsunami se precisar, fico com a água paradinha, né? Quando convém, é, faço uma rajada de vento que muda tudo e saio de um lugar e vou para o outro, né? Esse elemento também me conecta muito com o meu discernimento, né? Porque esse ar faz com que a gente possa discernir, também use muito a intuição, né? O lugar do terceiro olho. Então, o que é ser mulher é ser água e ar, né? Eu sou forte, sou intensa, mas eu não sou fogo e terra. Esse é um elemento masculino, né? E eu deixo para eles. Então, eu brinco que eu realmente eu sou a rainha da minha casa e eu ocupo esse lugar e não quero perder assim, né? E daí eu pergunto para as pessoas, como mãe solo, né? Trabalhei muito para criar minha filha, para educar, para pagar aluguel, para me manter, para dar lazer, para dar os mimos que ela precisava, para a gente ir no salão, as duas fazer unhas juntas, né, no dia de meninas. É, fiz tudo isso sozinha. Eu sou fraca? Não. Não dá para dizer, né? Né? Eu sou frágil? Não. Né? E nem quer Então, dizer também que você não tenha estrutura, né, trazido a estrutura para você e para sua filha, que vem do elemento terra, né? Então, exato, exato, exato. acho que olhar por esse viés é legal também, né? Porque você pode ocupar qualquer lugar, né? Primeiro que a gente vem do masculino e do feminino, né? Todo mundo. O feminino e Isso. o masculino está dentro da gente. Você não vai exterminar um lado para exacerbar o outro. Você vai somar. Um complementa o outro, né? A gente precisa, claro, quando eu fui para o mercado de trabalho, brigando com meu pai, porque ele não queria deixar eu trabalhar, eu falei, agora eu sou mãe, eu tenho que criar uma filha, eu vou trabalhar, né? Aos 18 anos. Quando eu peitei esse cara, preparar, né? De bater na minha mãe, quando ele veio para cima de mim, de novo, eu já era mãe, né? E eu falei, não, cara, aqui não mais, né? Você exerce o fogo, você exerce Uhum, o fogo e a terra junto, né? Porque ele está dentro de você. uhum. Mas a maior parte do tempo eu sou água e ar.
e gosto de ser água e ar, para poder colher o que o fogo e a terra me trazem também, né? Uhum. E também se eu ficar só água e ar, eu também não vou ter força para lutar, para construir, né? Para guerrear quando a gente precisa. Então, eu gosto desse olhar assim. Eu acho que a forma mais fácil de você definir é quando você volta para a natureza, é quando você olha, essa atenção. A natureza é sábia, perfeita, né? Algo que Deus criou como uma perfeição e que a gente estraga, a gente desequilibra, mas se você começa a prestar atenção no teu dia a dia, como a natureza se comunica com a gente, tudo isso está ali, você aprende absurdamente muito mais do que em qualquer livro, né? Uhum. Qualquer Uhum. aula que a gente tenha, porque você vai ver o comportamento dos animais, o comportamento das plantas, o sol e a lua, né? Por que que um é dia, por que que o outro é noite? E aí assim você não fica se questionando tanto, né? Porque se a gente for, né? Eu como uma boa alquimista amo, né? A alquimia, essa é uma base da minha formação. E você ó, fogo, né? Que vai para um lado mais feminino e você pega a lua e você fica prestando atenção nela, né? Quando ela está chegando, como ela vai se comportando, as 4 fases que ela tem, você se vê ali como mulher e você entende, né? Como um não vive sem o outro, um precisa do outro. Ah, daí a gente vai para uma discussão das relações homoafetivas. Ah, mas daí você está já falando de preconceito. Claro que não, você vai ver dentro das relações homoafetivas tem um sol e tem uma lua, Uhum. Uhum. e todo mundo se complementa, né? E eu acho que é isso. Isso é muito legal, né, Nádia? Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Muitas mulheres ainda carregam muito a ideia de que a gente, para dar certo na vida, a gente precisa ser guerreira o tempo todo, né? Ou seja, fogo e terra. E como Uhum. isso é cansativo, ninguém aguenta mais. Não, Então, isso é como é muito bom. cansativo. Desculpa. E eu acho assim que é muito ruim para a gente, né? Eu fui buscar, como eu comecei essa fala, numa reflexão lá, eu meditando na Índia, quando eu me desprendo de todas as minhas coisas e fico lá, me analisando, analisando o meu ano, né, o que eu vivi, descarrego, recarrego para poder voltar e continuar minha jornada aqui. Enfim, daí eu falei, poxa, por que que a gente está tão desequilibrado, né? Por que que o mundo desequilibrou tanto? Se a gente for olhar, eu falo que Deus é feminino, né? Mas ok, né? Tem essa fala. Mas tem uma outra fala que é sim, nosso pai, seja ele qual for, qual nome, né? Qual rótulo que ele tiver. O nosso pai é a nossa mãe. Quem é a nossa mãe? É a terra, Uhum, né? A uhum, nossa mãe é a terra. Por que que a nossa mãe está tão desequilibrada, né? Por que que tá havendo esse conflito de comunicação, né, entre o pai e a mãe? Isso se reflete na gente, só que não é de fora para dentro, é o contrário, é de dentro para fora, é do micro para o macro, é a uhum. gente que está fazendo isso. Então, eu acho muito legal a nossa busca, a nossa luta, revolução industrial, né? Eu sou uma secretária executiva, então, assim, né? Eu entendo bem desse tema, né? De quando tudo começou, todas as revoluções, como veio todo esse mercado de trabalho, essa mudança, acho tudo muito positivo, porém a gente não pode esquecer a essência. E a essência é água e ar, entende? Então, você pode, em alguns momentos, como a gente ficou mãe solo, ué, quem vai Não tem manter? É alternativa, você, não tem alternativa daí, né? Agora, quando você né? pode escolher, por que Né? não? E você pode dosar isso, né? Porque tem muitos momentos que você vai exercer isso de novo, mesmo tendo um companheiro. Eu tenho um companheiro que ele tem essa energia muito forte, ok? Mas ainda assim tem alguns momentos que você vai ter aquilo de novo. Você vai precisar empregar.
esse teu Uhum, fogo e terra que existe dentro de você, mas isso não vai te dominar, uhum, uhum. que é uma outra coisa que eu falo assim, né? E daí a gente vai entrar em várias questões filosóficas, né? Você é especialista nisso, então você pode falar melhor do que eu, né? Mas assim, quando a gente escolheu descer, né? Você aceitou, ok. Você aceitou outra coisa, você aceitou colocar uma roupinha. Isso. Você aceitou colocar uma roupinha. Em algum momento da sua vida, aconteça o que acontecer, seja qual for a escolha que você fizer, em algum momento nessa jornada aqui embaixo, você vai ter que colocar a roupinha que você escolheu para estar Perfeito, ali, entende? perfeito. Então, quanto antes você se familiarizar com isso, né, mais fácil vai ficar a sua jornada aqui. Quanto você ficar se debatendo com isso, que eu acho que é uma perda de tempo, né, você tem mais sofrimento, porque a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode estar onde a gente quiser, a gente pode ter a fala que a gente quiser, mas quando a gente entra nesse lugar filosófico, a gente está falando de essência. E daí a Muito gente legal. precisa Daí a gente precisa se aprofundar, daí volta o amor Isso. em ação, porque Olha você lá, precisa agir e perfeito. aprofundar. Nossa, perfeito. Ó, eu queria passar mais 3 horas aqui falando com você, mas a gente não Eu dispõe de falo, tanto. né? Não, Nossa, eu mas é falo muito muito. gostoso. Essas trocas são muito gostosas, né? Eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está nos ouvindo, Uhum. A especialmente para as mensagem, mulheres. especialmente para as mulheres, que, né, nesse lugar, falando de Vênus, né, que você trouxe Vênus, que a gente lembre que essa é a nossa energia, né? E isso não nos faz mais frágeis. A nossa energia, ela é suave, sutil, porém intensa, forte, profunda, né? Então que essas mulheres busquem esse lugar, né, de sutileza, de leveza dentro de você, para encontrar a sua essência, não se perder de você mesma, né? Eu acho que isso para mim assim, é o mais importante para as mulheres. Maravilhoso, maravilhoso. Amada minha, eu quero te agradecer por esse momento, por essa troca. E vamos marcar um cafezinho presencial da próxima vez. Quem sabe a gente Vamos, grava o assunto desse café também. né? Adorei, adorei, muito obrigada sempre, né, pelo convite, obrigada sempre pela nossa troca, eu acho importante, eu tenho muitas mulheres importantes na minha vida, que têm relevância, né, que são, assim, do meu caminho, e você é uma delas. Nossa, Então, muito bom obrigada. estar aqui hoje. Obrigada, me sinto honrada. E olha, quem quiser contactar, conectou com a, com a Nádia, eu vou deixar o telefone e os contatos dela aqui embaixo, para você poder entrar em contato, conversar com ela, terapeuta, ó, alquimia, ayurveda, floral, Reiki, reiki, dança circular, a dança circular, que é uma coisa super feminina. Depois a gente vai conversar sobre isso. Estou elaborando retiros. sim. Eu quero muito a tua presença para fazer Uau, uma dança super, tô circular. dentro, adoro. Show, show. Então, assim, conectou com a Nádia, que também é chetana. Uhum. Chetana. Chetana, falei errado, Chetana. desculpa. Todo mundo Então, chama de Chetana, fique é, tranquila. Chetana. tá aqui embaixo os contatos dela. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Obrigada pela fluidez, por tanta troca, por tanta informação. E a gente vai se falando. Então tá bom. Obrigada, Beijo, beijo. gratidão, Nádia. Até.